Mas a gente vai continuar na série Pessoas que se encontraram com Jesus, né? Vamos continuar nessa série já há vários dias que eu venho ministrando, contando relatos bíblicos de pessoas que se encontraram com Jesus e a reação das pessoas a esse encontro. Hoje eu vou contar uma história, vou ler uma história e falar sobre ela, do encontro duplo, né? Duas pessoas que se encontraram com Jesus e tiveram reações diferentes. Por isso, a obra de Jesus na vida de ambos também foi de maneira diferenciada. Está escrito no capítulo 7, capítulo de número 7 do Evangelho segundo Lucas. Quem gosta de ler a Bíblia já sabe de qual história eu vou falar, da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Versículo 36 diz: convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. Beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, Jesus, ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Eu vou ler só até aqui, porque aí se eu tiver de ler toda a história, depois vou ter que comentar de novo. Então eu leio até aqui e comento o restante da história. Muito bem, o que é que o texto está nos dizendo? O texto está nos contando a história do encontro dessas duas pessoas tão diferentes na ótica humana, né? Na ótica humana. São pessoas que durante a sua vida tomaram rumos diferenciados para seguir a sua vida. Um resolveu ser religioso, era um judeu e tornou-se fariseu. Eu já expliquei aqui que os fariseus eram religiosos, era o partido religioso mais ortodoxo, né, mais duro, mais voraz dos judeus. Esses faziam um esforço brutal para ter uma vida que aparentemente, ao olhar das pessoas, uma vida reta diante de Deus. Então esse cidadão chamado Simão resolveu chamar Jesus para um banquete na sua casa. E não há nada de errado nisso. Muita gente convidava Jesus para ir à casa deles e para fazer alguma coisa, para estar com Jesus, para ouvir a palavra de Jesus. Jesus andou na casa de muita gente. Mas no meio desse episódio do jantar, estava todo mundo sentado à mesa, aquele clima foi quebrado com uma figura proeminente que não poderia de maneira nenhuma chegar daquela maneira que chegou, e mais pela pessoa que era. Uma mulher da cidade, que a Bíblia registra pecadora, tem outras traduções que diz muito pecadora. Quando a Bíblia trata de questões, chama pessoas de pecador e chama pessoas com esses termos, que todo mundo é pecador, mas quando a Bíblia destaca essa condição de pecador, muito pecador, ou de publicano, a Bíblia está dizendo que o cabo era ruim mesmo, era uma pessoa mesmo, sem que estava no fundo do poço propriamente dito. O fato de ser uma mulher e ser muito pecadora, alguns atribuem a uma prostituta, né? Possivelmente uma prostituta que vivia dando dor de cabeça às mulheres da cidade, né? E vivia alvoroçando aqueles maridos que sem caráter, que gosta de trair a esposa, que gosta de pular a cerca. Pois é, as mulheres tinham uma dor de cabeça medonha, considerando que esse termo pecadora significasse que a mulher era uma prostituta. Então essa mulher rompe o que não era permitido. Primeiro,
porque naquela cultura a mulher era uma figura desprezada, né? Só Jesus é que mostrou o valor das mulheres, o valor especial. Ressuscitou, apareceu primeiro a uma mulher, né? E tantas outras coisas. A primeira missionária depois da ressurreição de Jesus, a primeira pessoa que saiu dizendo que Jesus ressuscitou foi uma mulher. Porque é por isso que os judeus, que os próprios discípulos, quando ela foi dizer a eles, não acreditaram. Isso é conversa de mulher. Você não está vendo que essa mulher não viu Jesus? Pois é, pois ela tinha visto mesmo. E aí, essa mulher rompe aquele ambiente farisaico da casa de Simão e se lança aos pés de Jesus. Olha que coisa. É um ensinamento bem interessante. Ao passo, e agora a gente vai notar a atitude de Jesus e a atitude do religioso. Porque o religioso, quando ele está desconectado da essência do Evangelho de Cristo, não existe coisa pior do que um religioso nojento. Não existe pecador infame que se iguale a um religioso infame. Aquele que acha que é melhor do que todo mundo, aquele que acha que só ele vai para o céu, aquele que acha que o céu é dele, né? Não tem gente que acha que o céu é dele. Ah, você não vai para o céu, não. Eu não vou, não. Por que que eu não vou? Você comprou o céu, por acaso, para não deixar eu entrar lá? Então, o Simão era esse tipo de pessoa, que confiava nas suas obras. O pior tipo de coisa quando a pessoa se torna um religioso, é que ele começa a confiar na sua justiça própria. E meu filho, velho, você que está me ouvindo, se você confia nas suas obras, nos anos que você tem de crente, nas vezes que você já leu a Bíblia, na ruma de culto que você já foi, na ruma de dízimo que você já deu, você está enveredando por um caminho perigoso, porque a única coisa que pode salvar e perdoar os seus pecados é o sangue de Jesus Cristo, viu? Suas obras não vão poder te salvar. O apóstolo Paulo diz que nós fomos criados, feituras em Cristo Jesus para as boas obras. É uma obrigação do salvo ter boa obra. É uma obrigação sua e minha você ter boa obra. É uma obrigação, certo? Então, a gente percebe que o ambiente foi rompido pela mulher e aí o fariseu começa a murmurar no coração. Mas quem é que não? Quem é que não conhece? Quem é que anda com Jesus que não tem o coração sondado? Enquanto a mulher estava ali lançando a sua vida miserável diante dos pés de Jesus, e é isso que deve fazer mesmo. Essa é a atitude de um pecador que quer mudar de vida. É aquele que se lança aos pés de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Não existe pecado que, se você apresentar diante de Deus em arrependimento, não existe pecado que ele não possa perdoar. O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. É o que a Bíblia diz em uma das cartas universais do apóstolo João. O sangue de seu Filho amado nos purifica de todo pecado. Agora, quando o pecador, que é pecador, e ele desconhece e começa a achar que a sua justiça própria pode lhe assegurar um lugar no céu, ele está redondamente, quadradamente, circunferencialmente enganado. Porque só a justiça de Cristo é que é capaz de nos justificar. Então está lá o Simão cheio de si, a pecadora lançada aos pés de Jesus, e ele dizendo: esse Jesus lá é profeta. Você não está vendo que esse Jesus não sabe de nada? Se esse Jesus fosse profeta, saberia que essa mulher aí é pecadora. Aí Jesus não aguentou, não. Ele estava só pensando. Aí Jesus disse: Simão, eu quero lhe fazer uma pergunta. E ele disse: diga, mestre. Ele disse: olha, um credor tinha duas pessoas que deviam a ele. Um devia 500 denários. 500 denários é equivalente a 500 dias de serviço de um trabalhador comum.
Pronto, é o que a mulher, é o que o cara que devia mais devia. Porque um denário é equivalente a um dia de serviço de um trabalhador comum. Entendeu? E o outro devia só 50 denários. E aí, nem o que devia 500 tinha como pagar, nem o que devia só 50 também não tinha como pagar. Quer dizer, proporcionalmente, o que devia 50 era mais miserável do que o outro. Porque o outro pelo menos devia muito, né? O outro devia só 50 dinheiro e não tinha como pagar, só 50. Era o que Jesus estava dizendo. Ou seja, Simão, você é miseravelmente pior do que ela. A sua dívida é pior porque você acha que só porque deve pouco pode ficar devendo. Aí ele disse, não tendo nenhum e nem outro com o que pagar, o homem perdoou os dois. Aí ele disse, Simão, me diga uma coisa. Qual dos dois haveria de amar mais aquele homem que perdoou? Aí Simão concluiu que é lógico. Ora, a pessoa que tinha a dívida maior. Quem tinha a dívida maior começou a amar mais. Aí Jesus disse, pois é isso mesmo que eu quero que você entenda. Eu cheguei na sua casa e você não me deu ósculo. O ósculo é a saudação judaica, que é com um beijo no rosto. E era dado quando uma pessoa era bem-vinda na sua casa. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu vim aqui, mas eu não sou bem-vindo na sua casa. Cheguei aqui, você não me deu ósculo. Essa mulher não para de beijar os meus pés. Eu cheguei na sua casa, Simão, como visitante, você não trouxe água para lavar os pés, que era outro costume, que indicava que a pessoa era bem-vindo. O fariseu tão infame que era, que queriam ser tão limpo, que quando alguém chegava na casa, já vinha com a bacia d'água para o cara lavar os pés, para não sujar a casa. Quer dizer, ele não trouxe água para Jesus lavar os pés, ou seja, Jesus não era um hóspede bem-vindo. Aí Jesus disse, eu cheguei na sua casa, você não trouxe nem água para me lavar os pés. Essa mulher está regando os meus pés com as lágrimas dela e está enxugando com seus cabelos. Eu cheguei na sua casa, você não trouxe óleo para me ungir, que era outro costume judaico, que indicava que uma pessoa era bem-vinda na sua casa. Essa mulher, entretanto, trouxe um perfume caríssimo e me ungiu com esse perfume caríssimo. Aí ele disse, Simão, em verdade te digo, os muitos pecados dessa mulher lhe são perdoados, porque ela muito amou. Isso é, a mulher olha para Jesus, tudo depende de como você olha para Jesus. A mulher vivia uma vida miserável. Era pecadora, era descrita nisso, era aí. E você nota que ela era discriminada em toda a cidade. Toda a cidade olhava para ela, se ela é aquilo que as pessoas supõem, uma prostituta, a macharada só olhava para ela com depreciação. As mulheres só olhavam para ela com raiva. Essa mulher aí vai findar tomando meu marido. É assim. Então você vê a situação de uma criatura dessa numa cultura judaica, naquela cultura em que as mulheres eram tratadas como lixo, naquela cultura oriental, que era tratado como lixo. Você vê. Então você vê a situação que essa mulher vivia. A mulher olha para Jesus e vê em Jesus alento para sua alma. Em Jesus, qualquer pecador encontra alento para a alma. Encontra. Ao passo que o soberbo religioso, que olhava as pessoas de cima para baixo, Jesus conta até uma parábola sobre isso em outro texto. Ele disse, um fariseu, que é desse tipo de Simão. O fariseu foi ao templo orar e orava de si para si, dizendo, Senhor, graças te dou, porque eu oro 3 vezes por dia, jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo e não sou como esses pecadores velhos aqui, que está aqui perto de mim. Aí Jesus disse, e do outro lado estava o publicano, o pecador. Não ousava nem olhar para o céu e batia no peito e dizia, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um miserável pecador. Aí Jesus disse, o publicano voltou para casa com seus pecados justificados. Mas o fariseu voltou do mesmo jeito, a mesma carniça que era.
Então, muita gente que se torna religioso está entrando num caminho perigoso, caminho da soberba. Não, a sua justiça não vai lhe levar no céu não, velho. É a justiça de Cristo, que morreu por você na cruz do Calvário. Você deve ser justo, porque aí, nessas horas, muita gente já usa o artifício da imbecilidade, né? Quer dizer que agora eu posso fazer o que quiser? Não, não pode fazer o que quiser não. Isso aí é estupidez. O crente deve andar diferente. Ele tem a obrigação de andar diferente porque ele leva o nome de cristão. Sabe o que quer dizer cristão? Pequeno Cristo. Então você não vai imaginar um pequeno Cristo soberbo, cheio de si, quando Jesus humilhou-se até a morte e morte de cruz, e a Bíblia diz que a gente deve ter o mesmo sentimento que houve com ele. Entendeu? Então, a palavra nos chama para essa atenção. Foram duas pessoas que tiveram um encontro simultâneo com Jesus, na mesma sala, no mesmo ambiente. Mas só a pecadora, desprezada por toda a cidade, é que saiu daquele lugar ouvindo de Jesus: filha, vá em paz, os teus pecados são perdoados. Que maravilha, aleluia. Dá para você imaginar a alegria daquela mulher quando saiu daquela sala, em meio à rua. Não se importava mais com a opinião das pessoas, com o desdém com que as pessoas tratavam ela. Ela agora estava na condição de uma alma tranquila, perdoada, satisfeita, cheia de alegria, porque tinha ouvido da boca daquele que perdoa pecado, que os seus pecados estavam perdoados.